Gente, bom dia a todo mundo aí. Todo mundo conseguindo me escutar bem? Sim, Tá, beleza, beleza. Primeiro eu queria desejar boas-vindas a todos vocês aí novamente para mais uma aula, mais um encontro nosso. Hoje a gente vai falar basicamente de conteúdo novo, também tirar um pouco alguma dúvida em relação ao conteúdo anterior, que foi a ebulição de líquidos, que foi o que eu tinha postado lá no Google Sala de Aula. Gente, eu tô meio lesado hoje. Às vezes vai falhar aqui, aí eu vou pedir desculpa para vocês. Então, na aula passada, eu coloquei um conteúdo sobre ebulição de líquidos, né? Antes de eu falar de dúvidas, perguntar se vocês têm dúvidas, deixa eu explicar mais uma coisa para vocês poderem entender o que a gente está fazendo. Porque é o seguinte, nós vamos estudar propriedades coligativas de soluções, tá? E essas propriedades coligativas de soluções, elas são quatro propriedades. Só que a gente estuda uma separada, então são três que a gente estuda juntas, tá? A gente estuda o abaixamento da pressão de vapor, a gente estuda o abaixamento da temperatura de ebulição e o aumento da temperatura de congelamento, tá? De líquidos, através da adição de um soluto não volátil. Só que para mim estudar esses fenômenos, antes eu tenho que entender como que ocorrem esses fenômenos para um solvente puro, tá? Para um líquido puro. Para mim depois entender o que que acontece com as propriedades coligativas. Então é por isso que a gente está estudando esses fenômenos separadamente, né? Estudamos pressão de vapor, estudamos pressão de vapor, na verdade, estudamos a ebulição de líquidos e hoje vamos estudar congelamento de líquidos. Aí quando terminarmos de estudar esses três fenômenos, aí que a gente vai entrar nas propriedades coligativas, que são os abaixamentos dessas propriedades, tá? Então, para vocês não ficarem voando, e sempre eu gosto de estar revisando, revisando para a pessoa sempre entender por que que ele está estudando aquilo. Para depois falar, por que que eu estou estudando isso? Para não ficar com essas perguntas, tá? É óbvio que essas perguntas fazem parte, são importantes, né? Você perguntar, por que será que eu estou estudando isso? É um questionamento importante. Mas para mim tentar situar vocês toda vez dentro de qual contexto a gente está estudando as coisas, eu fico sempre revisando, revisando, sempre falando, tá? Então hoje a nossa aula vai ser para tirar dúvida sobre a ebulição de líquidos e vai ser para falar sobre congelamento de líquidos. Agora eu deixo o microfone aberto aí para vocês falarem alguma coisa em relação a isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês todos conseguiram entregar a lista de exercício 5? sim. Eu consegui. Tá. Outra coisa que eu vou perguntar. Quem assistiu já o vídeo sobre a ebulição de líquidos? Tá, beleza. Então a gente vai fazer assim, ó. É, eu vou. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar hoje pro estudo do congelamento de líquidos.
A ebulição de líquidos eu não vou falar hoje, tá? Já tá o vídeo lá. Aí vocês, quem não assistiu, assim, das meninas que já assistiram, se quiser tirar alguma dúvida depois, a gente comenta. Mas quem ainda não assistiu, vai assistir. E aí depois, quando tiver dúvidas, aí entre em contato comigo, a gente marca um outro encontro essa semana ainda, para a gente discutir as dúvidas em relação à ebulição de líquidos, tá? Porque para mim não apresentar aqui agora, porque já tem um vídeo pronto, senão a gente ia perder tempo ia perder tempo em relação a isso, já que o vídeo está gravado. E aí a gente faz é avançar no conteúdo, e aí quem não assistiu assiste, anota as dúvidas e depois a gente conversa. Combinado assim? Tá, beleza. Então a gente vai começar aqui. Deixa só eu tentar compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a falar desse conteúdo. Todo mundo conseguindo enxergar aí, né? Beleza, então vamos lá. Aqui é a nossa aula 3 de propriedades coligativas, do conteúdo de propriedades coligativas, só que a gente não está estudando propriamente, não estamos estudando propriedades coligativas propriamente ditas, né? Estamos ali na fase introdutória, estudando apenas os fenômenos que vão acontecer nas propriedades coligativas, tá? No vídeo passado, que eu postei, fala sobre ebulição de líquidos, né? Que é a passagem da fase líquida para a fase de vapor, né? Vaporização de líquidos. E hoje vamos estudar outro fenômeno interessante dentro da química, que na verdade não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico, que é a, o congelamento de líquidos, né? O que seria o congelamento de líquidos? O congelamento de líquidos, ele seria, na verdade, a passagem da fase líquida para a fase sólida, né? É a passagem de líquidos da fase líquida para a fase sólida. Aqui a gente tem o termo chamado congelação, mas o termo mais correto que chama é congelamento ou solidificação, tá? Esses dois termos, congelamento ou solidificação, tá? Esse gráfico aqui do congelamento de líquidos, esse aqui é um gráfico que mostra como que ocorre o congelamento de líquidos quando você tem a variação de pressão, que é o eixo Y, o eixo vertical, com a variação de temperatura. Então, eu já vinha comentando desde o vídeo passado que em condições ambientais, em condições ambientes normais, a nossa pressão atmosférica, quando a gente está a nível do mar, ela não muda. Ela é 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, que é esse gráfico aqui, ó. Então, esse 760 aqui é igual a atm, a 1 atm. Então, esse gráfico está querendo dizer o quê? Que a 1 atm, o meu ponto de passagem do líquido para o sólido, ou do sólido para o líquido, ela acontece a que temperatura? A 0 graus, aqui embaixo. Beleza? Então, a leitura desse gráfico, ela me diz isso, que a 1 atm, que é 760 milímetros de mercúrio, que é o que o gráfico está mostrando aqui, ó, 760, a minha temperatura de passagem do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, ela acontece a que temperatura? A 0 graus Celsius. Beleza? Então, todo mundo lembra. Qual que é a temperatura de fusão da água? 0 graus. Qual que é a temperatura de solidificação da água? 0 graus Celsius. Tá? Então, o gráfico indica isso. O gráfico também indica outras coisas interessantes. Ele mostra em que regiões, sob determinada pressão e sob determinada temperatura, que vai existir uma fase específica. Por exemplo, a temperaturas abaixo de zero,
vai ter o predomínio de que fase? Somente fase sólida, que é essa linha aqui meio amarela, onde eu tô passando aqui o mouse, ó. Tudo para cá é sólido. Então, em temperaturas abaixo de 0 graus, a gente sabe que a água vai estar no estado sólido, no gelo, né? Já temperaturas acima de 0 graus, sob determinadas condições de pressão, a minha temperatura, a minha água vai estar em que fase? Fase líquida, tá? Temperaturas acima de 0 graus, sob determinadas condições de pressão. A minha temperatura vai estar na fase líquida. Só que se eu falar assim, ó, sob qualquer temperatura, independente da pressão, ó, sob qualquer temperatura acima de zero, independente da pressão, a minha água vai estar líquida ou sólida? Eu já vou deixar essa pergunta aqui para vocês responderem aí. Porque, por exemplo, alguém pode falar, ó, se tivesse uma questão assim, ó, a temperatura de fusão a temperatura de, se tivesse uma questão assim, ó, acima de 0 graus, independentemente da pressão, a tua água vai estar no estado líquido. Isso é verdade ou é falso? Porque a gente não fala que a água se transforma em gelo e o gelo se transforma em água a 0 graus ou a 0 graus? E aí a gente sabe que acima de 0 graus a água está líquida e abaixo de 0 graus a água está somente sólida. Só que, se eu falar assim, independente da pressão, a água vai estar em estado líquido acima de 0 graus. Isso aqui é verdade ou é falso? Todo mundo está dizendo que é verdade. Que é independente da pressão. Conseguiu entender a pergunta aí, Carlen? Ó, a Lívia Araújo já respondeu, a Maria Cassandra já respondeu. Falta só o João Lucas responder. Falta Bianca Gomes, Cauã, Gleice Vitória, é, Marcos Filho. Eu perguntei se é independente da pressão. Por que que é falsa, João Lucas? E beleza. É, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Essa pergunta que eu fiz aqui, ela é falsa. Por quê? Porque o gráfico, ele mostra que essa passagem de a passagem de sólido para líquido, ela depende não só da temperatura, ela também depende da pressão. Então, vamos admitir que eu tenho essa temperatura aqui, ó, que eu estou riscando aqui no gráfico, ó, essa temperatura aqui. Ela está acima de zero, né? Porque abaixo de zero é lá para a esquerda e a direita do zero são temperaturas superiores, né? Que a temperatura zero está indicando aqui que ela está crescendo. Então, onde eu indiquei aqui a temperatura acima de zero. Então, se eu traçar um ponto aqui, ó, digamos eu subir e traçar um ponto lá vindo da pressão, ó, traçar um ponto vindo da pressão e parar por aqui, ó. Ó, eu vou parar aqui, ó, onde eu estou riscando essa bolinha, ó. Aqui é meu ponto. E aí o ponto correspondente a essa temperatura, a temperatura correspondente a esse ponto é uma temperatura acima de zero. Só que é uma pressão relativamente baixa. E o ponto caiu na região que tem somente sólida, somente sólido. Então, por mais que a temperatura seja acima de zero, não quer dizer que a água vai estar no estado sólido, não. Por quê? Porque depende da pressão, tá? Então, a resposta é essa. Sempre que você for falar de temperatura de congelamento, é importante sempre lembrar que ela depende da pressão. Aí alguém fala, professor, mas por que que aqui no nosso dia a dia a gente fala só que ele vira gelo a 0 graus e, e o líquido
E vira líquido também a 0 graus. A transformação de fusão e de congelamento é a 0 graus. A gente só fala 0 graus, ninguém fala de pressão. Ninguém fala de pressão porque aqui no nosso ambiente, na nossa atmosfera, a pressão é 1 atm, que é 760, e ela não muda. Pelo menos nas cidades a nível do mar. Ela vai mudar, obviamente, cidades que têm altitude, mas nas nossas cidades, a maioria, ela não muda, a pressão é 1 atm. Então, se a pressão é 1 atm, acontecer essa passagem, ela vai acontecer essa passagem a 0 graus. E aí, acima de zero é somente líquido, e abaixo de zero é somente sólido. Por isso que as pessoas costumam falar só em 0 atm. Ninguém fala de pressão, porque a pressão não muda. Mas se a gente quiser um rigor, se a gente fizermos um rigor, ou a gente quiser fazer alguma pegadinha com o aluno em alguma questão, a gente pode falar isso. Pode fazer esse tipo de questão. Falar que ela independe da pressão, mas na verdade ela depende da pressão. Então, acima de 0 graus, pode sim existir água no estado sólido, tá? Então, esse gráfico aqui é isso. Ele mostra a 1 atm, aqui a temperatura que ocorre a solidificação ou a fusão, que é 0 graus, e mostra também o gráfico onde é que tem líquido e onde é que tem sólido, dependente da pressão e da temperatura, certo? E esse gráfico, e essa linha aqui vertical inclinada, onde eu estou riscando aqui, ó, ela quer dizer o quê? É, essa região aqui que tem uma linha inclinada, essa região aqui, ó, vertical, que tem uma linha inclinada, ela está querendo me indicar que as duas fases coexistem em equilíbrio. Então, nessa linha vertical existe o quê? Sólido e líquido ao mesmo tempo. Então, aqui no meu ponto a 0 graus, não existe só água líquida ou só água sólida. Existe ambas as fases em equilíbrio, tá? Então, toda essa linha aqui é uma linha de fases, tá? A pergunta que a Carly falou aí sobre supor uma quantidade relativa de água, a gente vai ver isso aqui já já. A gente vai ver isso aqui já já, tá? Deixa eu ver. Posso passar de slide, conseguir entender essa parte aqui, esse gráfico? Conseguiu entender aí, Marcos Filho? É, a, eu não sei se consigo falar teu nome, Janaide ou Janaide? Não tem acento, é Janaide, né? É. Beleza. Ó, o que a gente está estudando aqui é o fenômeno de passagem da água líquida para a água sólida, né? Que é o fenômeno do gelo para a água líquida. Estamos estudando isso. A gente vê lá no nosso dia a dia, né? Pegou uma água líquida, né? Uma garrafa de água, colocou na geladeira e por muito tempo lá no congelador, quando você vai tirar, formou o quê? O gelo. Então a gente está estudando aquele fenômeno ali. Só que a gente está estudando aquele fenômeno ali, não olhando ele do ponto de vista macroscópico ou só qualitativo, né? Olhando lá, gelou, virou gelo, pronto, acabou. Não, a gente está olhando do ponto de vista quantitativo. De que maneira estamos olhando isso do ponto de vista qualitativo? Plotando aqui um gráfico que mostra em que pressão e em que temperatura que vai ocorrer aquela mudança de fase, né? Porque ali são duas fases diferentes. Quando você coloca a água na geladeira, ela está em fase líquida. Quando você retira ela do congelador, ela já está em outra fase, que é a fase sólida, beleza? Então aqui esse gráfico, ele mostra justamente isso, a distribuição de fases da água pura. Ele fala que a 1 atm, a água pura, ela entra em processo de fusão ou condensação a 0 graus Celsius, tá? É o processo de fusão. Então, quando que a água transforma-se em gelo? A 0 graus. E quando que o gelo se transforma-se em água? A partir de 0 graus, tá? Independentemente da quantidade de calor fornecido que vai ocorrer a mudança. Vai ocorrer a mudança, dependente do calor fornecido, tá? E aí você sabe que sempre que o sólido transforma-se em líquido, eu tenho quem? A fusão. E que o líquido transforma-se em sólido, eu tenho a congelação, o congelamento ou solidificação. São esses fenômenos. E o gráfico aqui também ele indica, além do ponto de congelamento ou de fusão, ele mostra em que regiões do meu gráfico, dependendo da temperatura e da pressão, eu vou ter somente uma fase. Por exemplo, em temperaturas elevadas, eu vou ter que fase predominante. Essa fase é azul aqui, ó, que é líquida,
né? Aí já em temperaturas bem menores, aqui onde eu estou riscando, ó, eu vou ter a predominância de que fase, ó? Fase sólida, né? Em temperaturas menores que zero, eu vou ter a predominância de fases sólidas, né? Predominância do gelo. É óbvio que em alguns casos, a minha temperatura sendo acima de zero, mas sendo em pressões baixas, eu vou ter a água no estado sólido. Isso também vai acontecer. Mas esse gráfico mostra a distribuição de fases da água quando você tem uma variação de pressão versus a temperatura, tá? É isso. E essa linha vertical aqui que eu risquei em vermelha quer dizer o quê? Que aqui existem as duas fases. Aqui é onde as fases estão em equilíbrio, tá? Existe tanto água quanto gelo nessa fase aqui, a fase de transição, que chama. Beleza? Deu para melhorar o entendimento aí ou não? Beleza, beleza. Deixa só eu ver aqui uma coisa rápida. Enquanto vocês descansam um pouco, deixa eu ver aqui uma coisa rápida. Beleza. Vamos lá, continuando. Isso tudo que. Agora que vai precisar um pouquinho da aula passada. Isso tudo que vimos sobre congelamento de líquidos, se juntarmos o diagrama de fase de congelamento de líquidos, que foi o que a gente acabou de ver, que foi o que acabamos de ver, né? E juntarmos também o gráfico lá da ebulição de líquidos, a gente consegue juntar esses gráficos como se fosse um quebra-cabeça. Ó, percebe que esse gráfico aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui, ó, onde tem essa linha vertical inclinada, ele é bem similar a esse gráfico aqui passado, ó, tá? Que eu estou riscando. Então, se ele pegar esse gráfico dessa aula e juntar com o gráfico da aula passada, e como se fosse um quebra-cabeça, ele vai montar uma coisa chamada diagrama de fase da água pura, tá? O que é o diagrama da água fase da água pura, professor? É um diagrama que mostra é, sobre que condições de pressão e temperatura, que fase que vai estar presente quando você tem uma pressão e uma temperatura específica. Por que isso aqui é importante? Porque, por exemplo, se eu quiser monitorar o estado físico da água sob uma determinada condição de pressão e temperatura, basta pegar essa condição de temperatura e pressão e consultar aqui no gráfico, né? Juntar pressão e temperatura, como se fosse um par ordenado, plotar um pontinho e ver em que região aqui do gráfico vai estar. E aí eu vou descobrir aqui no diagrama se a água vai estar líquida, pura, ou se a água vai estar líquida, se a água vai estar em fase de vapor, ou se a água vai estar sólida, ou ainda se a água vai estar com uma mistura de fases, né? Então é isso. Porque, por exemplo, aqui na Terra, na Terra não, aqui nas nossas cidades normais, que estão aproximadamente ao nível do mar, é, a nossa pressão, como eu falei, ela não varia, é 1 atm. Então, basta somente eu consultar a temperatura, que eu já vou saber em que estado físico a água vai estar. Só que, por exemplo, digamos que eu quero fazer um experimento, ou quero descobrir o estado físico da água em cidades ou em condições extremas, como, por exemplo, o Monte Everest, que foi citado aqui anteriormente, ou, por exemplo, em cidades tipo La Paz, na Bolívia, que tem uma altitude relativa também bem elevada, ou em cidades que tem uma depressão, né? Que tem uma que está abaixo do nível do mar, também tem isso. A gente poderia consultar também isso. Então, esse diagrama de fases, ele serve para isso, tá? E aí ele mostra as regiões, né? Aqui embaixo, aqui embaixo eu tenho quem? Vapor de água, que é essa região aqui em lilás, rosa, não sei, regiões de vapor de água. Aqui em cima eu tenho regiões da água líquida, né? E aqui na minha esquerda eu tenho regiões que têm formação de gelo, regiões presentes no gelo. E aí vocês sabem, né? As transformações físicas, elas podem acontecer em dois sentidos, né? Por exemplo, a água líquida passando por vapor de água, ela pode ser uma vaporização,
ou pode ser uma condensação, dependendo do sentido da transformação. Aqui está de novo nossa fusão e nosso congelamento, congelação, né? Que é a passagem que estudamos agora há pouco, tá? Então, aqui a gente tem as transformações. E aí também a gente tem a transformação da passagem do gelo para a passagem de vapor, né? Que é a nossa famosa sublimação, tá? E aqui, então aqui eu tenho as regiões. E aí eu tenho também aqui um ponto interessante, ó. O ponto T. O ponto T, certo? Tem o ponto T que eu vou falar agora, que é o ponto triplo. Primeira coisa, vocês viram lá no começo da aula que essas linhas aqui é uma linha de interface de fases. O que é que está presente aqui nessa linha? Nesse caso específico que eu estou riscando aqui, ó, está presente quem? A fase líquida e a fase vapor. Por que está presente a fase líquida e a fase vapor? Porque ela é uma linha que divide as duas fases. Então, dentro desse intervalo aqui que corresponde a essa linha, as duas fases estão presentes. Já essa outra linha aqui, ó, que eu estou riscando aqui, ó, está presente quem? A fase líquida e a fase sólida, que é a fase líquida e a fase gelo. Por quê? Porque é a linha que divide os dois territórios de fases, digamos assim. E aqui embaixo, essa linha aqui que eu estou riscando agora, ó, aqui existem quem? Fase gelo e fase vapor ao mesmo tempo, porque é a linha que divide as duas fases. Então, quando tem uma linha, existem as duas fases ao mesmo tempo em equilíbrio. E o ponto T? O ponto T é o mais interessante. O ponto T, ele existe quem? A fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa ao mesmo tempo. É o ponto triplo. Como existe três fases, por isso que é chamado ponto triplo. Aí alguém pergunta, professor, e quando é que acontece o ponto triplo da água? Acontece aqui, ó. Vim para esse gráfico aqui, ó. Ela acontece quando eu tenho uma pressão de 4,579 milímetros de mercúrio, que depois a gente pode até transformar em atm, tá? Quando eu tenho essa pressão, 4,579 milímetros de mercúrio, combinado com essa temperatura aqui, ó, de 0,098, quando eu tenho essa combinação de pressão e temperatura, eu vou ter esse ponto, que é o ponto T, que é o ponto triplo. Então, a combinação dessa pressão com essa temperatura vai me fornecer aquilo que eu chamo de ponto triplo da água. Beleza? Deu para entender aí? Mas também se não tiver entendido, a galera conseguiu entender. Beleza. Mas quem não conseguiu também pode falar, que a gente comenta, tá? Então vamos passar aqui nosso slide. Tá. Então, o que a gente acabou de estudar aqui foi o quê? Foi diagramas de fases da água pura. Aqui foi somente da água pura. Beleza? Esse diagrama de fases, ele é bem interessante porque ele consegue explicar alguns fenômenos. Por exemplo, quando você tem uma bebida, né, um refrigerante, por exemplo, bem gelada, né, ele está lá no congelador, certo? Está lá no congelador um certo tempo e ela está bem gelada. Só que quando você retira ela do congelador, ela não formou o gelo, não solidificou ainda. Está na fase líquida ainda, bonitinha. Você tira do congelador bem gelada e você fala assim, poxa, agora eu vou tomar essa Coca-Cola aqui gelada, gelada, gelada. Né? Aí você colocou em cima da mesa. Na hora que você foi lá e tirou a tampa, pá, abriu. Aí ela começou a congelar todinha por dentro de uma vez. Eu não sei se vocês já viram esse fenômeno, mas ele acontece muito. E esse fenômeno aqui, ele é explicado pelas essas curvas pelos diagramas de fase, tá? Pelo diagrama de fase. Como que é a explicação pelo diagrama de fase? Por exemplo, quando você retira ela do congelador, ela está na fase líquida, né? Eu falei que ela não virou gelo ainda, está na fase líquida, que é esse ponto X aqui. Né? Vou até colocar, ó, fase líquida, fase gasosa e fase sólida. Quando você retira ela do congelador, ela está líquida, no ponto X. E aí, quando você abre a tampa, o que que acontece? Está saindo gás lá de dentro, né? Quando sai aquele gás lá de dentro, a pressão está fazendo o quê? Está diminuindo a pressão. Está liberando gás, está diminuindo a pressão interna do recipiente. Se está diminuindo a pressão, e aqui a pressão, ó, então a minha pressão está fazendo o quê? Está vindo nesse sentido, ó, diminuindo. E aí, dentro do meu diagrama de fases, o meu refrigerante ele sai do ponto X e vem para o ponto Y. Só que quando ele sai do ponto X e vem para o ponto Y, ele está
mudando de fase, da fase líquida para a fase sólida, já que o Y está na fase sólida. Então, a temperatura aqui ela está aproximadamente constante, ó, ela não mudou. Só quem mudou foi a pressão. Então, aqui é uma mudança de fases, a temperatura é constante, somente a variação de pressão. Então, isso acontece, no caso do refrigerante, por conta disso. Você saiu da fase líquida, e aí, quando você abriu o refrigerante e saiu o gás e diminuiu a pressão, você vai cair aqui na fase sólida. Então, o diagrama de fases, ele consegue explicar isso, tá? Então, é uma aplicação interessante do diagrama de fases, para explicar esses fenômenos corriqueiros que acontecem no dia a dia, tá? Outra coisa que a gente pode comentar aqui em relação ao diagrama de fases é que, além do diagrama de fase da água que acabamos de estudar, as outras substâncias também possuem diagrama de fases, tá? Por exemplo, gás carbônico não, dióxido de carbono, mercúrio, por exemplo, deixa eu ver aqui outra substância, o iodo, o iodo, o cloro, o bromo, o próprio alumínio, o ferro, todas essas substâncias ou elementos, eles possuem diagramas de fases, tá? A gente começou a estudar o da água porque é o mais simples. A água a gente conhece no dia a dia, né? A gente conhece as três fases dela. A gente sabe como que é ela líquida, sabe como que é ela sólida e sabe como que é ela vapor, né? Quando você coloca lá para ferver uma água, né? Então, por isso que nosso exemplo a gente sempre começa com a água, que é o mais fácil. E aqui a gente vai ampliar os nossos conhecimentos para uma substância diferente, que é o dióxido de carbono ou gás carbônico. Dependendo da condição, ele é o gás carbônico. Só que esse gás carbônico, ele no estado sólido, ele é chamado de gelo seco. Você já deve ter ouvido falar, né? Gelo seco, que é utilizado para conservar sorvetes, alimentos, sob determinadas condições, né? É o gelo seco. E aí o gelo seco, que é esse sólido aqui que está mostrado na foto, ele na verdade é o CO2, né? Dióxido de carbono sólido. E ele é interessante que ele passa diretamente diretamente do estado sólido para a fase gasosa, a 78 graus Celsius abaixo de zero. Então vamos entender como que isso acontece, ó. Aqui é a minha pressão ambiente, ó, 1 atm, que é a nossa pressão aqui normal, nível do mar, né? 1 atm. E aí o gelo, e aí a 1 atm abaixo de 0,78, abaixo de 0,78 nessas regiões aqui, ó, ele fica em estado sólido, ó. Vocês estão vendo aqui, tudo sólido. Essas temperaturas aqui, tá? E aí, quando o gelo seco ele vai para temperaturas superiores a -78, ele passa diretamente da fase sólida para a fase gasosa, que é essa transição aqui, ó. Então ele passa da fase sólida para a fase gasosa. Então é por isso que o gelo seco ele é muito utilizado ele é muito utilizado na conservação de alimentos, sorvetes. E o nome dele também, gelo seco, é por conta disso, que ele passa da fase sólida para a fase gás, então ele não tem a fase líquida, então por isso que ele não molha nada, né? E por isso que vem o nome, gelo seco. Realmente ele é seco, porque ele passa da fase direto da fase sólida para a fase gás, tá? Sobre essas condições aqui, ó, 1 atm e -78 graus Celsius, tá? Então por isso que ele é utilizado, certo? O gelo seco. Justamente por ele ter essa temperatura ele ter esse fenômeno aqui de sublimação, né? Que é a passagem de sólido para gás. Tá? Então, a explicação do gelo seco e por que ele é utilizado é explicado aqui pelo diagrama de fases, tá? Por conta dessa praticidade que ele apresenta, tá? Começou o cachorro. O seguinte, ó, a Carlin está me fazendo a pergunta por que o alimento na panela de pressão cozinha mais rápido. Ela falou também do Monte Everest. Isso tudo está na aula passada. Então, para mim não estragar. É como se fosse a pessoa contando a história do filme adiantado. Para mim não estragar, aqui eu vou deixar para você assistir a aula passada e aí você vai ver. Lá no vídeo que eu comentei, lá eu estou explicando sobre panela de pressão, sobre o Monte Everest, tá? Agora, se alguém falar assim, não, eu assisti o vídeo, mas não entendi, aí eu explico, tá? Vai estar tudo lá, beleza?
Mas é o seguinte, a aula, como a gente vai acabar a aula já, já, eu posso comentar rápido. Caso alguém não tenha entendido, eu posso ir lá no slide de ebulição de líquidos e falar rápido, para não estragar, tá? Mas antes disso, vamos rever aqui duas questões rápidas para a gente poder seguir o nosso conteúdo, tá? Ó, vamos lá, ó. São duas questões relativas ao diagrama de fases. São duas questões relativas ao diagrama de fases. Vamos lá. Questão. Relativamente ao diagrama de fases da água. Pode falar. É que eu assisti a aula passada e eu queria muito saber porque o alimento na panela de pressão cozinha mais rápido. Não ficou muito claro não no vídeo? Não, pode Tá, explicar, então por favor? posso. Deixa eu só terminar essa questão e a gente vai para lá. Beleza? Ok. Vamos lá. Ah, agora eu entendi. Então vamos lá, nessa questão aqui, falar sobre diagramas de fase. Ó. Relativamente ao diagrama de fase da água pura, identifique, ou no ponto, identifique a alternativa incorreta. Tá? Então aqui ele dá o diagrama de fase da água pura e ele pede a alternativa incorreta em relação a esse diagrama. Tá? Então vamos lá na letra A. Ele fala assim, ó, o ponto A, ele tem-se o equilíbrio entre água sólida e água líquida. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, deixa eu até afastar o celular e ficar segurando o celular aqui para não poder ver as coisas. Então, primeira coisa, eu vou identificar as minhas regiões que acontecem em que está ocorrendo as fases, né? Por exemplo, essa região aqui que a gente viu é a fase o quê? Líquida. Essa região é a fase gasosa, ou vapor. E essa região é a fase sólida, por isso que tem um S, tá? E aí ele fala assim, ó, no ponto A, ele tem esse equilíbrio entre água sólida e água líquida. Aí eu queria perguntar para vocês, ó, o ponto A está aqui, ó. Eu vou perguntar para vocês, a letra A está correta ou está errada, de acordo com o que a gente estudou anteriormente, ou agora há pouco? Está correta ou está errada a letra A? Quem mais? Fala aí. Beleza, então aqui no ponto A, ó, essa curva, essa linha que eu estou riscando aqui, ó, ela é a divisão entre a fase sólida e a fase líquida, ou entre a fase líquida e a fase sólida. Se o ponto A está em cima dessa divisão, quer dizer que no ponto A existe tanto a fase sólida quanto a fase líquida. Então a letra A está correta, é verdadeira. Tá? Vamos lá. Letra B. Aí ele fala que no ponto B ele tem um equilíbrio entre água líquida e água vapor. Tá certo ou tá errado? Ponto B tem seu equilíbrio entre água líquida e água vapor. Verdade, ó. No ponto B, ele está em cima da linha que divide líquido e vapor. Se ele está em cima da linha que divide líquido e vapor, existe equilíbrio líquido e vapor. Então a letra B também está certa. Letra C. Ele fala que o ponto C tem somente água na fase vapor. Está correto ou está verdade? É correto ou é verdade? Ó, ó, o José Guilherme falou que a letra D é a que está incorreta. Aí agora ele já está dizendo que a letra E. Não sei. Então no ponto C, ele fala que tem somente água na fase vapor. Né? Ponto C tem somente água na fase vapor. Realmente está certo. O ponto C está dentro da fase vapor, que é a fase gasosa. Então a letra C está certa. A letra D, que é a que o José Guilherme disse que está certa, ele falou. Professor, eu confundi. A alternativa eu quis dizer a letrinha D, que tá errada. Aí eu reparei que era E. Entendi. Vamos ver se realmente é isso. Aí ele fala assim, ó, T. No ponto T, as três fases coexistem em equilíbrio. O ponto T é quem? É o ponto triplo, né? Que existem as três fases, sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Então a letra D está correta. E ele fala aqui, ó, ponto D, coexistem as fases vapor e líquida. Ó, o ponto D
está em cima da linha que divide a fase sólida com a fase gasosa, com a fase vapor. Se o ponto D está em cima da linha que divide fase sólida e fase vapor, então no ponto D tem o equilíbrio de fase vapor com fase sólida. E lá na letra D ele fala que coexiste a fase vapor e líquido. Então a letra D está errada. Então a alternativa correta é a letra E. Beleza aí para todo mundo? Todo mundo conseguiu entender agora como é que interpreta um gráfico de pressão de diagrama de fases? Acho que conseguiram entender, né? Deixa eu voltar aqui a câmera para o lugar correto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora, eu vou deixar com vocês, para vocês responderem essa questão aí que está à direita. Tá? Respondam aí e me expliquem. Não quero só resposta, eu quero explicações. Pensem aí. Enquanto vocês respondem, eu vou beber uma água ali, eu volto já, tá? Então, eu vou até ler para deixar para vocês. Não respondam agora não, vou só ler aqui, ó. Ele fala assim, ó, considere o diagrama que representa o equilíbrio entre as fases da água pura, né? Diagrama de fase da água pura. E ele quer a linha que representa o fenômeno da formação do granizo. E aqui embaixo eu falo o que é o granizo. Eu quero a linha que representa a formação do granizo. Aí eu vou tomar uma água ali, volto já já. Quando eu voltar, eu já vou querer vocês com a resposta. E não só alternativa, eu vou querer explicações. Volto já. Pronto, voltei. Vou começar aí com José Guilherme. Vamos lá, José Guilherme. Você falou que a letra E. Me explica aí por que a letra E. Então, professor, eu acho que porque essa linha inclinada entre 5 e 6, ela significa que está entre a transição do estado líquido para o estado sólido. Aí, quando ocorre a chuva, certamente cai para esse lado do sólido, que é o granizo. Aí, é por isso que eu acho isso. E a Janaíde. Poxa, eu acho que eu não vou conseguir gravar teu nome. Por que a letra E? Janaíde, eu acho. Por que a letra E que você falou? Eu também acho que é por essa mesma explicação que o Guilherme falou. Beleza, agora tem o João Lucas. Fala aí, João Lucas, por que a letra E? E pela mesma razão que Janai disse que é do Zé Guilherme. Não, que história é essa, rapaz? Não, isso tá de brincadeira. E se o José Guilherme estiver errado, como é que faz? Brincadeira que eu sou. É porque quando a água cai, ela vem no estado líquido. E aí ela congela, vira granizo. É isso. Claro isso. Beleza.
Assim, vocês estão certos. É, vocês estão certos mais ou menos. Assim, a ideia de vocês está certa. Vocês só estão explicando com um pouco de confusão, tá? Vamos lá. O granizo, ele é um tipo de chuva caracterizada pela queda de pedaços irregulares de gelo. Então você tem uma nuvem carregada, né, normal, e lá tá chovendo água. O que eu ia falar? Lá tá precipitando água líquida, né? Numa chuva normal, precipitando água líquida, né? A chuva normal que a gente conhece. E aí, de acordo com as condições lá de pressão e temperatura lá próximas a essa nuvem, vai acontecer essa transformação física, né? A água líquida vai passar para a água sólida, certo? Então, dependendo da pressão e da temperatura que vai acontecer lá essa precipitação. Por isso que a chuva de granizo ela não acontece direto ou sob quaisquer condições. Ela depende sim da temperatura e da pressão ali daquela nuvem que está precipitando, tá? Então, se eu tenho uma chuva inicialmente que era para cair água na fase líquida e aí ela transforma-se e cai água na fase sólida, que é os pedaços regulares de gelo, que é o granizo, então eu tenho uma passagem da fase líquida para a fase sólida, né? E o nosso gráfico aqui da pressão nosso gráfico da diagrama de fases, ele mostra que a passagem do líquido para essa região sólida é justamente essa região aqui, que é justamente a passagem do ponto 6 para o ponto 5, né? Que é justamente o que vocês falaram aí, a letra E, tá? Então a explicação de vocês está correta, certo? Tá correto, só que vocês falaram meio com insegurança, com dúvida. Mas é justamente isso. O granizo, a formação do granizo é justamente essa passagem da fase líquida para a fase sólida ali no momento da precipitação da nuvem, do início da chuva, tá? Nossa famosa chuva de granizo. Então essa é a resposta dessa questão aqui. Deu para entender aí quem não respondeu? Ou até quem respondeu também deu para melhorar a explicação? O entendimento, no caso? Tá, então vamos fazer outra coisa aqui. Enquanto eu vou já falar lá da panela de pressão, enquanto eu vou falar da panela de pressão, deixa eu sair desse slide e eu vou procurar aqui para vocês. Eu não vou nem falar o que eu vou procurar, senão vai dar problema. Eu vou procurar a lista de frequência. Só que se eu falar que vou procurar, ela vai desaparecer já já. Tá aqui, lista de frequência. Deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Copiar link curto. Copiar. Beleza. Já já, pessoal. A gente continua a aula aí. Porque aqui a lista de frequência aqui é problemática. Coloquei. Aí vocês tentem assinar. Enquanto vocês tentem assinar a lista de frequência, registrar a presença de vocês, eu vou procurar o slide da nossa aula de ebulição de líquidos. Aqui na aula de ebulição de líquidos, os slides já estão até riscados, eu salvei com esses riscos, mas não tem problema não. Aqui na ebulição de líquidos, quando vocês assistirem o vídeo, vou passar aqui super rápido, porque já tem explicação. Eu vou falar, né, que a ebulição de líquidos é a passagem do líquido do estado, a passagem da substância do estado líquido para o estado gasoso, né, que é a vaporização do líquido. Aqui eu vou mostrar quando que a vaporização vai ocorrer. Ela depende da pressão interna do líquido em ebulição e depende da pressão atmosférica, tá? Eu vou explicar lá que é como se fosse um cabo de guerra. Para essas bolinhas aqui, que são as bolhas ou os vapores de líquido dentro da solução, elas conseguirem escapar aqui do líquido, elas precisam vencer a pressão atmosférica que tem sentido contrário. Então vira como se fosse um cabo de guerra. A pressão atmosférica vem de cima, sobre a solução, e a pressão de vapor do líquido, das bolinhas de líquido que estão aqui, elas têm o sentido
contrário, que vão para cima, e a pressão atmosférica vem para baixo. Então, para esses líquidos, para os vapores de líquido escapar do seio do líquido, ou da base aqui do líquido, essa pressão de vapor deles precisa superar ou ser pelo menos igual à pressão atmosférica. Quando ela é igual ou ela consegue superar, significa que os meus vapores do líquido vão subir, vão evaporar. Então, a ebulição acontece isso, quando a pressão máxima de seus vapores torna-se igual ou maior à pressão externa. Então, lá no vídeo eu explico isso aí com mais calma, tá? E aqui, eu mostro, por incrível que pareça, eu já estou cansado, né? Como eu falei muito rápido, eu fico cansado. Vamos lá. Aqui eu mostro o diagrama de fases, eu mostro o diagrama de fases específico só da passagem de líquido em vapor. É óbvio que agora você já sabe o diagrama de fase da água completo, então esse daqui fica bem mais simples de interpretar, né? Então aqui eu mostro aqui a temperatura que vai ocorrer a passagem da fase líquida para a fase vapor, e de vapor para a fase líquida, e assim por diante, né? E aqui eu falo também, ó, que a influência da pressão externa na temperatura de ebulição, né? A pressão externa, a água, ela entra em ebulição a 1 atm, né? A 1 atm, que é a nossa pressão aqui normal ao nível do mar, tá? A água muda da fase líquida para a fase vapor. A 1 atm e a 100 graus Celsius, tá? Só que tem condições em que a minha cidade está acima do nível do mar, né? É a chamada altitude, né? Cidades que têm altitude, né? Vocês viram que Rio de Janeiro está ao nível do mar. São Paulo está um pouquinho elevado, né? Aí La Paz, na Bolívia, já tem uma altitude de 3.636 metros em relação ao nível do mar. E aí, quando você vai para o Monte Everest, já é o ponto mais alto que a gente tem, né? Já tem mais de 8 quilômetros de altitude. Absurdo. Então, à medida que eu vou para altas altitudes, a minha pressão atmosférica nessas altas altitudes, ela diminui, tá? Em grandes altitudes, a minha pressão atmosférica diminui. Se a pressão atmosférica diminui, então a pressão aqui interna dos líquidos, para ela poder escapar, ela não vai ser igual lá a nível do mar. Já que a pressão que está vindo aqui, a pressão atmosférica é menor, então uma menor pressão vai ser necessária para o meu líquido escapar. Então é por isso que os líquidos, eles têm temperatura de ebulição menores a grandes altitudes, tá? A grandes altitudes, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é ao nível do mar, a água ferve a 100 graus. Já no Monte Everest, a água ferve, ou seja, entra em ebulição a 70 graus. Consequentemente, se eu for cozinhar um alimento no Monte Everest ele vai demorar mais, né? Que a água entra em ebulição a 70 graus, então ele vai passar mais tempo cozinhando o alimento para poder... o alimento vai passar mais tempo no fogo para poder cozinhar, né? Tem isso também. Essas variações de temperatura, tá? Então, quando eu vou para altas altitudes, eu tenho uma diminuição da pressão, certo? E aí a minha água vai demorar mais a ferver, ou vai ferver numa temperatura menor. E aí tem os outros exemplos. Alguém poderia falar, professor, o senhor falou que em altas altitudes a minha temperatura de ebulição ela diminui. Por quê? Porque a pressão diminui. Só que existe casos em que a pressão faz aumentar em relação a 1 atm? Existe sim. E o caso descrito aqui, o nosso melhor exemplo para casos em que eu tenho uma pressão maior do que 1 atm é a nossa famosa panela de pressão, tá? Já vou falar da panela de pressão. Aqui vocês estão vendo, ó, aqui vocês estão vendo um gráfico que mostra a pressão, né? E a temperatura, né? Para ebulição. Aí eu falei que a 760 milímetros de mercúrio, que é o nosso 1 atm, que é a pressão normal, quando eu traço o par ordenado, que é esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui é o ponto de ebulição da água. Ele acontece aqui a 100 graus Celsius, né? Sob pressão normal, 1 atm. Só que se a minha pressão diminuir, se a minha pressão aumentar, a minha temperatura de ebulição também aumenta, né? Se a minha pressão aumentar para 1.500, ou seja, ela praticamente dobrar aqui, a minha temperatura vai aumentar a 20 graus, minha temperatura de ebulição. Então, à medida que eu aumento a pressão, né, a minha temperatura de ebulição, o TE, vou colocar aqui a temperatura de ebulição, TE, ela também aumenta, tá?
Então, essa técnica aqui, ou esse conhecimento sobre variação de temperatura, aumento de temperatura de ebulição com aumento de pressão, é usado na panela de pressão para cozinhar os alimentos. Porque, por exemplo, quando você adiciona os alimentos na panela de pressão e você adiciona um pouco de água, e aí quando você vai tampar, no momento em que você tampa, uma certa quantidade de ar também está presente ali, certo? Está presente. Então aí quando você tampa essa panela e aumenta a temperatura, então você vai ter uma mistura da pressão de vapor, dessa quantidade de ar que já ficou presente quando você tampou, e à medida que o líquido vai entrando em ebulição, os vapores do líquido também vão se juntando a esse vapor que já tinha lá inicial. Quando ocorre essa junção do vapor, dessa camada de ar que tinha lá antes de eu fechar, com esse vapor do líquido, eu vou ter uma camada de vapor maior do que se a panela tivesse aberta. Como eu tenho essa camada de vapor maior, eu vou ter uma pressão de vapor maior ali dentro da panela, tá? Uma pressão de vapor maior. Então é por isso que essa pressão de vapor maior vai ocasionar com que a minha pressão interna ali da minha panela seja maior do que a pressão atmosférica lá fora, que é uma ATM. Então a pressão interna dentro da panela vai ser maior do que a pressão atmosférica. Por que que vai ser maior? Porque já tem a soma do ar, que estava na pressão atmosférica de 1 atm, e quando eu tampo, ainda vai ter a soma dos vapores que estão subindo. Quando junta essas duas coisas, no caso elas vão somar, eu vou ter uma pressão interna ali maior do que a pressão externa. Se a pressão interna é maior, ali vai fazer com que o meu sistema tenha uma temperatura de ebulição maior. Ou seja, a minha temperatura de ebulição para passar a água da fase líquida para a fase vapor será maior do que se tivesse com a panela aberta, porque eu tenho uma junção de pressão interna maior, né? Se eu tenho uma pressão interna aqui maior, minha temperatura de ebulição é maior. Se a minha temperatura de ebulição é maior, significa o quê? Que os alimentos vão cozinhar mais rápido, porque eu tenho uma temperatura de ebulição acima de 100 graus Celsius, que é a temperatura normal de ebulição de um líquido. Beleza? Então, esse é o princípio básico, porque que a panela de pressão cozinha as coisas mais rápido, tá? É óbvio que tem algumas coisas relacionadas com seguranças, né? Tipo, a panela de pressão tem que ter uma válvula, porque é o seguinte, essa pressão ela pode aumentar bastante, demasiadamente, em relação à pressão externa. Se ela aumentar demais em relação à pressão externa, ela precisa diminuir gradativamente. Para ela diminuir, é por isso que existe essa válvula aqui de contrapeso, tá? Se a pressão interna aumentar muito, 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 essa válvula vai deixar escapar um pouco de gás para a pressão dar uma equilibrada. E aí a panela não explodir. Porque se não tivesse como essa válvula aqui, a pressão ia aumentar bastante em determinadas condições e poderia ocorrer, inclusive, a explosão da panela, tá? E tem outra válvula adicional também que tem essa mesma função, fazer escapar um pouco de gás para tentar equilibrar a pressão, não ficar uma discrepância muito grande em relação à pressão externa, tá? Então, esse que é o funcionamento básico da panela de pressão. Por isso que ela cozinha os alimentos mais rápidos. É por essa junção de fatores, tá? Aqui eu não vou falar. Aqui eu vou deixar vocês assistirem o vídeo, que eu vou explicar direitinho. E é basicamente isso em relação à pressão de vapor e em relação ao congelamento de líquidos que a gente viu. Deu para entender aí as meninas que estavam com dúvida? Não, agora eu não entendi. Deixa, deixa eu ver se eu entendi. Como é o nome da menina? A Lívia perguntou, isso responde minha pergunta, Laís? Aí a Laís falou, sim, eu não entendi isso. Ó, beleza, então tranquilo. Então, espero que vocês tenham assinado a frequência. A nossa aula está encerrando aqui agora. É, eu vou. Deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer. Ah, tá. Então, a nossa próxima aula, que aí eu não sei se eu vou marcar um encontro síncrono para a gente começar a explicar propriedades coligativas ou vai ser vídeo. Eu acho que vai ser vídeo. Então, o próximo vídeo que tiver, que eu postar aqui na turma de vocês, já vai ser explicação das propriedades coligativas, que vai ser pegando esses conhecimentos que a gente adquiriu aqui hoje na aula anterior e juntando todo, colocando nas propriedades coligativas. E aí,
depois que eu passar propriedades coligativas, vai ter lista de exercício. Eu não vou colocar lista de exercício agora, tá? Vou colocar mais para frente um pouquinho. Então, a missão de vocês agora vai ser o quê? Vai ser rever os vídeos, tá? Vai ser rever os vídeos, procurar algum material na internet para ler sobre propriedades coligativas, sobre fenômenos de ebulição. Sempre que aparecer dúvida, ir anotando, para quando eu postar o vídeo de propriedades coligativas de fato, que talvez vai ser amanhã, ou hoje, não sei. E aí depois eu já vou colocar um monte de lista de exercícios para vocês responderem, tá? Então, eu não vou colocar a lista agora. Mas isso não significa que vocês terão folga. Vocês terão uma missão, que vai ser o quê? Estudar esse conteúdo com muita atenção, tá? Então, vamos encerrando aqui a aula de hoje. Já está com 1 hora de aula, tá? Qualquer dúvida, me escrevam ou deixem nos comentários lá para a gente discutir sobre esses conteúdos. Quem está devendo lista de exercícios, por favor, apesar de ter estourado o tempo, mais fácil, o importante é entregar, tá? E estudem, tá? Procurem algum material e estudem, que vai dar certo, tá? Forte abraço aí para todos vocês, tenham um bom dia, bons estudos e até mais. Falou, galera, valeu. Ei, professor, Fala aí. o negócio lá das atividades que eu tinha entregado, que eu não tinha marcado lá, ficou tudo certo? Como é teu nome mesmo? João Lucas. Ah, ficou tudo certo. Eu vi lá pelo histórico da planilha sobre a data que você entregou, tá tranquilo. Ah, beleza então. Valeu. Beleza, valeu. Professor, Oi. quando eu fui responder a lista de frequência, aí não foi no completo, não, foi só que eu enviei sem querer. Aí Não, tem algum tranquilo. problema? Tem não, tranquilo, eu vejo aqui.